marque as nossas vidas. Que saiamos hoje daqui com o nosso coração marcado pela Tua presença, porque não há nada melhor do que sentir a Tua presença. Não há nada melhor, Deus, que está aos Teus pés. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus com toda a tua força. Dá um brado de júbilo, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso. Se é para Jesus, está muito fraco. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Aleluia e amém. Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui essa noite? Quer saber se você nos visita pela primeira vez? Pode levantar sua mão, a gente quer te conhecer. Casal aqui na frente, família do Tegs, alguém mais lá atrás? Quem é da igreja, cumprimenta os visitantes, dá a paz do Senhor, as boas-vindas. Aproveita e cumprimenta mais 2, 3 pessoas aí do teu lado. Glória a Deus. Glória a Deus, somos a família Bola de Neve de Jaraguá do Sul. Sou o pastor Léo, com todo amor, todo carinho, te recebo aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar, temos alguns recados aqui. Antes de começar a palavra, encerramento do Flame, tivemos ontem o encerramento do Ministério Flame. Tem um videozinho aí, a galera se reuniu lá em Barra Velha. Caminho pela praia, ai, ai, tanta beleza assim me faz pensar e sentir o poder, oi, 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 daquele que tudo criou, daquele que tudo formou, por amor, por amor. Me dê a sua mão, vamos viajar e sentir a vibração nessa viagem de oração, meu amor. Tivemos uma festa muito legal lá ontem, aleluia. Momento de família, momento de diversão, foi muito legal. Vamos lá, tem mais alguns recados. Celulão, Bola de Neve. Aplauda Jesus. Nessa terça-feira, dia 2, ao nosso encerramento das células, né? Tradicional Celulão. E você está muito mais do que convidado, você está convocado para estar aqui conosco, né? Amanhã os grupos das células ali vão se organizar. Sempre no final a gente faz uma comunhão, né? Cada um traz aí uma comida, uma bebida, a gente faz aquela comunhão bem gostosa. Queria te convidar, a gente sempre faz ali uma atividade onde a gente sorteia alguns brindes. Se Deus está te abençoando, né? Se Deus está abençoando, oferte um brinde da sua empresa ou de algum trabalho que você faz. Você pode... Opa, aumentou aqui, deu uma... Não mexe aí, senão assusta o pastor. Você pode falar com algum líder, sim, você é barbeiro, manicure, enfim, dá lá um vale compras e a gente faz depois ali um sorteio. Fala comigo, com a pastora ou com algum líder, tá? Pastor, eu não participo de células, mas quero vir. Pode vir, não tem problema algum. A gente só te pede que você fale com algum líder de célula para você engajar ali no grupo e saber o que você tem que trazer. Pastor, estou numa situação difícil, não tenho o que trazer. Venha assim mesmo, o mais importante é você vir e estar em comunhão. Amém? Glória a Deus, nessa terça. Batismo Bola de Neve, ó. Ó, glória. Dia 6 de dezembro, mais conhecido como sábado que vem, às 15 horas, ali no Jaraguá 99, na casa do pai do Cris e da Bianca. A gente já fez 2 batismos ali, tem uma piscina. A gente vai estar realizando então o nosso batismo, 15 horas, tá? Tem uma pequena ministração sobre o batismo e depois a gente desce as águas. Já pedi para ligar o aquecimento da piscina. Brincadeira, é no frio mesmo. Vamos torcer para que dê calor. Se você quer se batizar, também fale com o seu líder de célula, dê o seu nome para a gente poder organizar. Se não participa de uma célula, procure qualquer líder, dá um nome ali
e a gente vai estar lá junto, tá? A gente vai mandar um endereço certinho ali no grupo. Não sei se já colocaram lá, Gustavo. Gustavo está por aí, tem que botar lá no grupo da família Bola de Neve, né? Para todo mundo ter acesso. É só chegar lá no dia, às 15 horas, não esquecer, né, de levar uma roupa para trocar, levar uma toalha, para depois que descer as águas. Vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Cultos à madrugada. Estamos finalizando, hein? Mais essa semana e na outra, nossos últimos cultos à madrugada desse ano. Depois a gente dá uma parada para as férias e voltamos em fevereiro, tá? Então, nós estamos dentro dessa direção profética, todas as sextas-feiras, um culto aqui na madrugada, às 5h30, às 6h30, só chegar e participar. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Ó, vinde e adoremos, ó. Domingo que vem você não pode perder a nossa cantata de Natal. Tá? O pessoal do louvor está preparando tudo aí com muito carinho, muita excelência. A gente vai ter algo bem legal aqui. Convide alguém da sua família, da sua vizinhança e venha adorar o Senhor na nossa cantata de Natal. Amém? É o culto normal e na hora do louvor nós temos aqui a nossa cantata. Beleza? Pastelada da Batucada, o nosso ministério de evangelismo com tambores, né? Eles estão se organizando para o mês de fevereiro, no carnaval, e o evangelismo de carnaval. Esse é um ministério evangelístico, que todos os carnavais lá na Praia de Santos é feito um evangelismo dentro do carnaval, né? Uma direção que a nossa igreja tem. Algumas igrejas têm direção no carnaval e para um retiro, e está tudo bem, cada um tem uma direção, mas a nossa direção de Deus, a vontade de Deus é que a gente vá até os perdidos nesse dia de carnaval. E o pessoal, para poder se organizar, né, tem tudo, curso de viagem e tudo mais, eles estão fazendo essa pastelada 14 e 12, é no outro domingo, sem ser nesse, no outro, sem ser no próximo, no outro, tá? Você pode procurar o Leandro, o presbítero Leandro estava por aí, ou o William, ou algum líder, compra com antecedência, né? Pastel delicioso, a gente já fez aqui outras vezes, né? Somente pastel R$10, pastel mais uma coca 14, 2 pastéis e 2 refri 25. Meu Deus do céu, não acha isso em lugar nenhum. Pastel delicioso, amém? Glória a Deus. Então participa e tem uma volta lá. Tá com pressa? O pessoal do som estão com pressa hoje. O Benjamin, então, assume aí, tem que assumir. Então igual Adão e Eva lá, botando uma culpa no outro. Missionário é aquele que vai, o que ora e o que financia a missão. A maior parte de nós não estaremos lá no carnaval presencialmente, mas estaremos orando e abençoando financeiramente, amém? Todos nós, na verdade, somos missionários quando nós participamos dessa maneira, amém? Glória a Deus. Após o culto temos cantina, temos uma lojinha ali atrás também, você está convidado a ir ali, comer um pão de queijo, tomar um café. Amém? Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 6:38. Essa é uma palavra para aqueles que congregam, né? Se você está visitando a igreja pela primeira vez, ou se você é de outro ministério, não se sinta constrangido, ninguém é obrigado a fazer nada, né? A palavra de Deus fala que aquele que vai dar tem que dar com alegria no coração, e não há como você dar com alegria no coração se você não entende ou tem alguma coisa contra o dízimo, contra a oferta, não tem problema algum, tá? Mas entendemos que é um princípio espiritual, né? É um compromisso, é uma responsabilidade que os filhos têm com a casa do Pai, né? Essa igreja só é aberta, só é uma casa onde é pregado o Evangelho, onde pessoas são tratadas, famílias são curadas, porque homens e mulheres de Deus têm entendido essa responsabilidade e têm ofertado e têm dizimado. A palavra de Deus fala: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão em vosso regaço, porque com a mesma medida que você medir, também vos medirão de novo, né? Então a palavra de Deus está nos falando que há coisas no reino de Deus que são condicionais, tá? Então, quando você dá, quando você é generoso, quando você oferta, da mesma maneira, o mundo espiritual, ele está ao seu favor. Amém? Então, eu queria que você ficasse em pé nesse momento, adorasse o Senhor. Você pode adorar com dinheiro aqui no Gasofilaço, tem uma plaquinha de Pix aqui na frente, lá atrás tem maquininha também. Glória a Deus pela sua vida.
Deus. Pode estender suas mãos para cá. Vamos orar e consagrar esses dízimos, essas ofertas. Senhor Jesus, te damos graças, porque Tu é um Deus fiel, Tu é um Deus que tem ido na frente, Tu é um Deus que tem aberto as portas, Tu é um Deus que tem derramado a Tua graça e o Teu favor em nossas vidas. E sabemos que sim, nós temos nos esforçado, temos acordado cedo, dormido tarde, estudado, aprendido, mas sabemos que o que faz diferença em nossas vidas é a Tua fidelidade, Pai. Por isso nós somos gratos, e esses dízimos e essas ofertas são a imagem, são a representação da nossa gratidão a Ti. Estamos apenas devolvendo aquilo que já é Teu, Pai. Por isso, o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado em nossas vidas, em nossas igrejas, e que todos aqui possam experimentar da Tua graça, do Teu favor. Nós consagramos esses dízimos e essas ofertas no Teu nome, e a igreja diz amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Quem não tem Bíblia, acompanha no telão. Vai aparecer daqui a pouquinho lá. 1 Coríntios 12, 12. Está fraco? A pilha ficou fraca? Não, tá melhorando. Ok, não tem problema. Vamos lá, a gente vai ler. Glória a Deus. Quem aqui está com expectativa sobre a palavra de Deus? Amém. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a história de nossas vidas. Basta uma palavra de Deus liberada do trono do Altíssimo. Quando ela entra revelada no teu coração, ela tem o poder de mudar a tua história, a tua vida, o teu destino. A palavra de Deus fala assim: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído só de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faça parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou o olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, te damos graças por essa noite maravilhosa na Tua presença. Jesus, Santo Espírito de Deus, Tua presença manifesta nesse lugar, nos constrange, nos enche de alegria, de esperança. Sabemos que Tu estás aqui, Santo Espírito de Deus, por isso seja bem-vindo. Nós te damos toda a liberdade nesse lugar, para que Tu possa fazer da Tua maneira, Pai. Eu declaro que sou apenas um vaso nas Tuas mãos, somente um instrumento. Eu declaro que de mim mesmo nada pode se aproveitar, se não fosse Tu, Espírito Santo, morando dentro do meu ser, nada aqui poderia acontecer. Nós te pedimos essa noite que tudo aquilo que Tu planejou para essa noite, Senhor Jesus, venha se cumprir, que haja salvação, que haja cura, que haja restauração, que haja restituição no meio do Teu povo, que a palavra de Deus venha de uma maneira poderosa. Sonda aqui agora os corações, Pai. Cada um que está aqui tem uma necessidade, cada um que está aqui está passando pelas suas crises, pelos seus problemas, pelos seus dilemas, Pai. Mas nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra tem a saída que precisamos, a Tua palavra tem a resposta que necessitamos, por isso vem de uma maneira poderosa, Pai. A Tua palavra fala que a Tua palavra é o pão da vida, Pai, por isso vem nos alimentar essa noite, e que nós todos possamos sair daqui de uma maneira firme e forte essa noite, porque o Teu Espírito e a Tua palavra vai nos alimentar. Dá ordem aos Seus anjos nesse momento, que estejam aqui guardando nossas vidas, anjos em guerra. Nós declaramos que toda palavra lançada contra a igreja, contra o culto ao Senhor, é derrubada agora em nome do Senhor Jesus. A única palavra que vale aqui dentro, nesse lugar, nesse ambiente profético,
é que somos salvos pelo sangue de Jesus e somos feitos filhos de Deus, e como filhos e filhas temos direito, Pai, a receber uma porção dobrada essa noite. No nome santo de Jesus, a igreja diz amém, aleluia. Aplauda o Senhor. Consegue botar aquela foto lá? Estão encontrando certo problema? Não é essa, é outra. Essa daí. Eu queria apresentar para vocês a minha empresa familiar. Tenho uma empresa familiar. Aquela moça ali do canto é a minha gerente de logística. Ela ocupa os cargos de motorista, cozinheira, terapeuta familiar, psicóloga, cargo mais conhecido como mãe. Aqueles dois rapazes, eles fazem parte do departamento de compras e têm atuado de uma maneira bastante efetiva. E esse que vos fala é o gerente do departamento de contas a pagar. Pode tirar essa imagem. Eu trago essa brincadeira porque esse texto que eu acabei de ler para vocês fala que a igreja é como se fosse um corpo. E assim como numa família, né? Cada um tem uma função. É claro que a minha função não é só pagar conta, né, amados? A função de um pai é muito maior que isso, mas também a função é de provedor, é de prover, é de amar e é dar destino. E é claro que a função da pastora ali não é só ser cozinheira, motorista e diretora de logística, né? A pastora não está aqui agora porque a gente estava no parque ali, na comunhão do Ministério Infantil, e o Rafinha foi dar uma de atleta, pegou o patinete, foi andar numa pista de bicicross e caiu, e machucou o braço, assim, teve que dar ponto. E além disso, ele tinha uma apresentação da finalização da escola dele, e deve estar terminando, daqui a pouco a pastora está aí. A pastora é uma mulher de Deus, queridos. Estou falando isso aqui porque ela não está agora, porque ela não gosta que eu fale que ela está ali. A pastora de vocês é uma mulher de Deus. Ela ama essa igreja, ela ama o Evangelho e é incansável, né, em cuidar da família, da casa, dos filhos. E eu sou muito feliz pela esposa que Deus me deu e pela pastora que ela é nessa casa. Amém? E essa palavra fala que tudo tem um lugar. Assim como numa empresa, numa família, tem um lugar. Tem um lugar certo para as coisas estarem. O pé não pode dizer, agora eu sou mão. Não, tem um lugar certo. É igual lá na sua empresa, você contrata um office boy. Daqui a pouco o office boy fala, não, eu quero mandar. Eu não quero esse cargo de office boy. Eu nasci para mandar, eu quero mandar nas pessoas. Daqui a pouco está fazendo outra coisa. Ou você coloca um gerente, que é para gerenciar, que é para liderar, e o cara deixa tudo largado, o cara está fazendo outra coisa. Você está me entendendo? Acho que não. Está entendendo ou não, irmão? E assim é no reino de Deus. Eu queria falar sobre algumas funções dentro do reino de Deus e dentro da igreja. Muitas vezes, nós estamos indo copiar o mundo. A gente está trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, quando deveria ser o contrário. O mundo tem que olhar para dentro da igreja, para dentro do reino de Deus e copiar. Estão comigo? Podemos ser igual a Israel, né? Israel não era para ter rei. O rei de Israel era Deus. Mas o povo falou assim, nós queremos um rei igual o povo e os outros povos. Está vendo a Síria, a Babilônia, eles têm rei. E nós queremos um rei. Deus falou, então tá bom, vou dar um rei para vocês. Botou Saul lá, só deu ruim. Então muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente não compreende as coisas. As coisas estão fora do lugar. E muitas vezes os nossos projetos, eu falo, projeto dentro da igreja, fora da igreja, na família, no trabalho, se tornam disfuncionais, ou seja, não funcionam direito, porque as coisas estão fora, as funções estão fora. Amém, queridos? Vou dar alguns exemplos, né? Como eu te falei,
o pai, ele tem uma função muito clara dentro de uma família. O pai, ele tem que ser o provedor, ele tem que prover, ele tem que amar e ele tem que dar destino profético. São as funções básicas de um pai. Só que quando a gente entra nessa função de amar, muitas vezes a gente confunde, né? E principalmente quando a gente fala de uma paternidade espiritual, ou seja, uma liderança que é colocada sobre a sua vida, que pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser um líder de ministério. O amor bíblico, ele não é um amor igual ao do mundo, o amor romântico. O amor bíblico, ele tem uma função de sacrifício. O padrão do amor bíblico é um amor sacrificial. Então, muitas vezes, o teu pai, que pode ser o teu pai natural, ou o teu pai espiritual, um pastor, um líder que está sobre a sua vida, a maneira de ele te amar dentro do reino de Deus é te exortando. É dizendo assim, ó, você está errado. Esse não é o caminho. Você está indo por um caminho que não vai dar coisa boa. Então você acerta a sua rota, você se converte. E nem todo mundo está disposto a ouvir isso. Eu sempre falo, às vezes chegam pessoas na igreja, elas chegam para mim, e eu sei que a pessoa tem uma boa intenção. Ela fala assim, tu vai ser o meu pai agora, pastor. Eu acho muito legal isso, né? Inclusive eu tenho um livro escrito, Código de Paternidade, né? E assim, ó, o mundo aí fora quer destruir essa ideia de paternidade. Quer destruir, tá? Porque quando não tem paternidade, os filhos se perdem. Os últimos versículos do Antigo Testamento, Malaquias, final do Antigo Testamento, fala assim, ó, nos últimos dias virá o espírito de Elias sobre a terra para fazer uma coisa, que é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha, Deus falando, e amaldiçoe a terra, não venha com maldição. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está sobre a sua vida, e não vale só para a igreja, o teu pai natural, vale também para a sua empresa, né? Hoje é extremamente difícil de você conseguir funcionar, né? Quem é empresário sabe do que eu estou falando. Principalmente quem é de uma nova geração, né? Geração Z, geração alfa. As pessoas que nasceram ali depois de 2000, né? 2000, 2005, 2010, né? Não vocês que estão aqui na igreja, né? Porque aqui todo mundo é obediente. Mas aí fora, as pessoas não querem mais se submeter. Se o patrão fala assim, ó, tá errado, não pode fazer assim, é do outro jeito, a pessoa já... Meu Deus, ela me magoou. Então, muitas vezes, a gente está dentro da igreja, está dentro do reino de Deus, e a gente está botando a função do pai diferente do que era para ser. Eu não contei a história, eu comecei e não contei. As pessoas chegam com boa intenção e falam para mim, quero ser teu filho, quero que seja meu pai, espiritualmente. E eu falo, claro, é isso aí mesmo. Mas eu sempre falo assim, depois de tanta experiência que eu passei, pode ser. Ok? A gente ora aqui e vamos fechar esse acordo. Só que vai chegar o dia que você vai passar pelo teste da paternidade. O que é isso, pastor? É o DNA que faz? Não. É o dia que o teu pastor falar não para você. É o dia que talvez o teu pastor, ele vai te exortar e vai falar mais forte que você está errado. Ou até mesmo vai errar com você, porque não quer dizer que não possa errar. E ali é o teste, que você vai dizer se você era filho mesmo, ou aquilo era só uma empolgação na tua vida. Amém? Glória a Deus. Isso também aponta para uma função de filho, meus amados. Porque alguns de nós estamos na posição de pais, mas todos nós somos filhos. Somos filhos de Deus e estamos debaixo. Eu sou pastor aqui na igreja, querido, mas eu tenho alguém sobre a minha vida. Eu não faço nada aqui sem perguntar para a minha liderança. E já fui chamado pelo meu pastor regional, pelo menos 2 vezes, para alinhar
Dizer assim, ó, tá errado. Não é por aqui, é por ali. Isso aqui tem que alinhar. E é bom? Não é. Ser exortado não é. Na hora tu fica assim, né? Mas só que você tem que lembrar uma coisa. Coloca aquela segunda imagem. Isso aqui é o seguinte. Não é você. Não é você. Mas tem pessoas que não suportam a exortação. Não suportam a crítica, né? Se você vai criticar, a pessoa já azeda, já não está mais bom. Olha, me criticou, então olha só, está apontando o meu erro. E a pessoa que já estava indo num caminho, estava se ajeitando, a pessoa dá um passo atrás. E por que acontece isso? É uma teoria minha, tá? Se você não concordar, mas é o que Deus me fala. Porque é a relação entre obra-prima e rascunho. O que é uma obra-prima? Obra-prima é uma obra de arte, como a Mona Lisa. Está lá no Museu do Louvre, na França. Tempo atrás, eu e a pastora, a gente viajou para a França, a gente foi lá e a gente viu de perto a Mona Lisa. Deve ser a obra mais famosa, mais conhecida no mundo inteiro. Concordam comigo? Presta atenção. Concorda comigo que se eu pegar uma caneta e ir lá no Museu do Louvre e fizer um risco na Mona Lisa, isso não pode acontecer? Não pode. Por quê? Porque uma obra-prima vai preso a pessoa. Porque foi o Leonardo da Vinci que fez aquilo ali. É uma obra-prima, não se toca. Agora, se o meu filho de 7 anos, ele faz um rascunho, é desejável, é bom que eu vá lá e talvez complete alguma coisa. Inclusive o Rafa ama desenhar e às vezes ele faz lá os desenhos e fala, papai, me ajuda a pintar, porque ele cansa a mãozinha dele, né? Me ajuda a pintar, e eu pego e vou lá pintar com ele. Isso aponta para nós, para a maneira que a gente se enxerga. Porque daí a gente vai ter que perguntar, afinal de contas, nós somos uma obra-prima ou somos um rascunho? Você pode até dizer, né? Deus criou o homem lá em Gênesis e falou, eis que é muito bom, né? Ele cria todas as outras coisas, ele fala que é bom, e quando ele cria o ser humano, ele fala, ficou muito bom. E se você olhar, né, para o corpo humano de maneira natural, biológica, é fenomenal. Como tudo funciona, a mente humana é espantosa. Somos uma obra-prima de Deus no que diz da parte biológica. Só que espiritualmente nós somos um rascunho. Então espiritualmente a gente tem que se enxergar como um rascunho. Deus está desenhando a nossa forma espiritual. E quando alguém vem e te critica, né? Vem e aponta um erro, você tem que dizer, eu sou um rascunho. Eu não sou ainda uma obra-prima. Por isso que alguém vai precisar ir lá e ajudar a completar o desenho. Vocês estão comigo? Isso fala a nós como filhos. Deus vai colocar paternidade sobre nossa vida, vai colocar um pastor, vai colocar um líder, vai colocar o seu pai natural, para que ajude a completar o seu rascunho espiritual. Porque a gente vem zoado, o ser humano é zoado, o pecado, ele nos contaminou. E a gente entra na igreja e a gente precisa completar o nosso rascunho. Um dia vai se tornar uma obra-prima. Sabe quando? Quando a gente estiver na glória. Fala que nós vamos ser totalmente glorificados. Mas até aquele dia, o nosso rascunho vai estar sendo completado. Então, quando alguém chegar e te exortar, ou te criticar, ou quiser alinhar alguma coisa, dá glória a Deus. Porque é Deus usando aquela pessoa para completar o seu rascunho. Se fosse você, aplaudia. E principalmente vai ser o pai que vai ter essa atitude. O ministério do pai é o ministério da faca. O que é isso, pastor? Pega lá Gênesis 22, você deve conhecer a história, Abraão e Isaac.
Abraão ora por tempos, queria um filho, Deus dá de maneira sobrenatural, ele já era velho, a mulher dele era velha, e Deus dá Isaac cresce, Isaac ia ficar com o legado de Abraão, e está tudo muito bem, e Deus fala assim, ó, pega a faca, Abraão, e sacrifica o teu filho. Abraão falou, ok, vou pegar a faca e vou sacrificar o meu filho, o ministério da faca. Você deve conhecer a história, faz o altar, na hora que ele vai sacrificar, Deus fala, para, eu só queria saber se tu estava dentro dessa coisa aí mesmo. Se na hora que você precisar sacrificar, eu sei que eu posso contar contigo, mas deixa o menino, eu vou prover o sacrifício. E Deus proveu o cabritinho, ele sacrifica. Ah, pastor, isso é no Antigo Testamento. Pega lá, Atos 16. O apóstolo Paulo tinha um filho na fé chamado Timóteo. Menino de Deus, criado na fé. Menino, o apóstolo Paulo cola nele e fala, esse cara aí vai ser um pastor. Esse cara aí eu posso enviar. Sabe o que fala? Em Atos 16, 3. Coloca lá para mim. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ministério da faca. Paulo pegou e cortou a intimidade de Timóteo. Timóteo se tornou o que ele foi porque ele se permitiu ser cortado. Amém? Pai tem uma função, filho tem uma função, a gente não pode confundir. Você que é filho, Salmo 127 fala, 127:3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na aljava do guerreiro, são os filhos nascidos na mocidade. Se você é filho, você é uma flecha na aljava do teu pai, e isso fala de proteção. Deus nos dá filhos e filhas para que possam nos proteger. É no dia da guerra, é no dia do aperto, é no dia que está tudo complicado que você vai mostrar se você realmente é filho. E assim, é uma função no reino de Deus. Não é assim, eu não quero ser. Ah, não, isso aí não é para mim. Não. Vocês estão comigo? Quer mais ou não? Estão cansados? Tem um texto, eu li, eu falei, preguei para o Flame lá, eu falei para eles, né? Todos os meus filhos. Não vou ler esse texto para não me adiantar. Gênesis 9. A partir do versículo 20, conta a história de Noé, quando ele desce da arca. Você conhece Noé? Quem era Noé? Deus olha por toda a terra, achou Andressa, que era íntegro, Noé. Homem de Deus, íntegro. Deus vai lá e dá uma missão. Nunca tinha chovido, nunca tinha sido construída uma arca. Deus fala, constrói uma arca, Noé. Noé vai lá, anos e anos construindo a arca. Vem os filhos, 3 filhos, põe todo mundo na arca, começa a chover, animais, fica vagando, Noé ali liderando, Noé ali se sacrificando. Pronto, abaixa a água, eles descem e versículo 20 fala assim, ó, Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Eles descem da arca e vamos levar a vida. Vamos lá. Noé tinha 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. E Noé está ali fazendo a obra, isso aqui era a igreja. Noé é a sua família. Vinha significa ministério, meu amado. O ministério de Noé era construir uma vinha e construir a família que depois ia ser exemplo para a terra toda. Só que um dia, presta atenção, um dia Noé se perdeu, cara. Um dia Noé viajou. Como todos nós podemos errar. Noé colheu as uvinhas dele e era para fazer um vinho e fermentou demais e virou. Era para fazer o suco de uva e virou vinho. E Noé foi lá e ó, tomou. E ele está dentro da tenda e daqui a pouco ele tira a roupa, né? Tipo, ficou loucão. Noé estava velhinho.
Passou muito tempo, sei lá, estava cansado. O que o filho tem que fazer? O que o filho tem que fazer? Proteger o pai. E a palavra fala que Cã era o mais novo, abobado. Abobado. Ele entra na tenda, vê o pai nu. E nudez significa desonra, querido. Mostrar a nudez de alguém na Bíblia é mostrar desonra, é desonrar. Amém? Você não precisa honrar alguém. Você não precisa, mas a desonra tem um preço altíssimo. Presta atenção. Você não precisa honrar o teu chefe, não. Precisa ser como a gente fala, o puxa-saco. Mas não desonra a autoridade sobre a tua vida. Está com crise, tem pessoas que estão com crise no trabalho, tem gente, o encarregado, o gerente, o chefe está incomodando também, endemoniado. Ora por ele. Ora por ele. Porque a desonra tem um preço altíssimo. Cã fala assim, olha aqui o pai, ó. Olha aqui o pai, está pelado. Cã tira a vergonha que estava dentro da tenda e leva para fora. Os irmãos mais velhos, Jafé e Sem, eles falam, meu Deus, o que esse rapaz está fazendo? Está maluco. Isso não se faz. A palavra fala que eles entram de costas dentro da tenda para não olhar. E eles vão entregar uma capa assim, ó, de costas. E o pai pega e eles vestem e eles abraçam o pai. Vocês estão comigo? Ô pastor, mas ele errou. O tratamento do erro é outra coisa. O tratamento do erro é outra coisa. Mas você não pode expor a vergonha. O texto fala que Deus abençoa Jafé e Cã. Expande o seu território por causa do ato de honra. Só que Cã, ele é amaldiçoado por Deus. Fala assim, ó, não só você, mas a tua descendência vai ser escrava por causa desse ato de desonra. Estão comigo? O que eu estou falando aqui, tudo tem uma função dentro da igreja, mas a gente não pode se perder, porque a gente está fazendo muita coisa, né? As pessoas vão para a internet, olha aqui aquele pastor, vamos lá. Vamos mostrar para todo mundo a vergonha dele, vamos lá. E nós como crentes muitas vezes vamos lá e ficamos lá digitando. Não entra nisso, não entra nisso. Ore por aqueles que estão perdidos, ore por aqueles que estão caídos. A palavra fala assim, ó, você que está em pé, cuide para que não caia. Vira para quem está do seu lado e fala assim, está em pé? Cuide para que não caia. Gênesis 9, 25 disse, Deus, maldito seja Canaã, escravo de seus irmãos. E disse ainda, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja Canaã seu escravo, e amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Essa palavra é forte. Eu queria falar algumas coisas aqui sobre função. A gente confunde muito dois termos bíblicos que têm funções diferentes, que é poder e autoridade. Presta atenção. Poder no grego é dunamis, significa força, capacidade, habilidade para realizar algo, milagre, manifestação sobrenatural. Isso é poder. E existe poder de Deus. Jesus caminhou com o poder de Deus. Jesus, ele curou, ele fez milagres. Jesus usou poder para ressuscitar Lázaro. Jesus usou poder para transformar água em vinho. Jesus usou poder para curar o cego, para fazer o paralítico andar, para expulsar demônios. É bíblico e faz parte. Mas existe um outro termo chamado autoridade, que do grego é exousia, e significa direito legal, permissão dada, governo espiritual. E você nota que a autoridade tem um significado muito mais amplo que poder. E tem muita gente dentro da igreja querendo poder.
querendo poder, mas sem ter autoridade para isso. Eu estou aqui essa noite para te dizer, Deus, Ele quer te dar autoridade para realizar a obra de Deus. Dentro disso pode ser que Deus te conceda poder, mas o que vai fazer você destruir as obras do inimigo pelo poder de Deus, vai ser a autoridade que Deus te dá. Então tem muita gente confundindo essas coisas, trocando a função. Poder é milagre, é sobrenatural. Curar, expulsar demônios, acalmar tempestade, multiplicar os pães. Agora a autoridade é governo espiritual. O poder, o perigoso do poder, querido, é que o poder ele pode nos fazer, nos deixar embriagados. O poder, ele tem o poder de contaminar o nosso coração. Há um ditado que fala, né? Você quer conhecer um homem? Dê poder a ele. O poder, ele pode embriagar, mas a autoridade, ela traz sobriedade. Um homem e uma mulher de Deus que tem autoridade espiritual tem sobriedade. Quem tem poder, querido, pressiona. Mas quem tem autoridade impacta, anima, convence e inspira. Quem tem autoridade espiritual não vai precisar pressionar para fazer alguma coisa, não vai precisar botar medo, não vai precisar dizer, eu que mando aqui. Não precisa nada disso. Vocês estão comigo? Presta atenção. A Bíblia fala que as coisas visíveis, tudo que a gente está vendo, nosso corpo, nossa roupa, nossos bens, o mundo, a natureza, as coisas visíveis são formadas por aquelas que são invisíveis. Vocês estão comigo? Então o que você precisa para resolver as coisas que são visíveis, a questão financeira, a questão do seu relacionamento, a questão do seu casamento, o que você precisa são de coisas invisíveis, espirituais. Pastor, está inventando coisa, né, pastor? Não estou, querido, é a Bíblia que fala. Hebreus 11:3, coloca no telão para mim. Pela fé, quem aqui tem fé? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, foi feito pela palavra, que é algo invisível. Estão comigo? As coisas do universo que são visíveis foram feitas por coisas que são... As coisas que são visíveis foram feitas por coisas que são invisíveis. Então o que você precisa é formado por coisas invisíveis, espirituais e não materiais. Na verdade, o que você precisa para resolver as questões da sua vida não é daquilo que é visível, não é o dinheiro, não é o relacionamento, não é isso, aquilo. Não é um emprego, não é a porta. O que você precisa são de coisas invisíveis. É fé, é amor, é mansidão, é honra, é obediência. Coisas que a gente não vê. São as coisas invisíveis que vão te levar a conquistar aquilo que é visível, meu amado. Então muitas vezes o crente está correndo atrás do dinheiro, desesperado. O crente está correndo, o jovem está querendo casar, desesperado, porque eu estou solteiro, porque é isso, por aquilo. O que você precisa são as coisas de Deus que são invisíveis. Não troca as funções. Por isso que eu te falo, tem coisa trocada dentro da igreja. Oh, Jesus! As pessoas estão correndo atrás de coisas que são visíveis, quando na verdade a Bíblia fala o que importa, o que é importante são as coisas que são invisíveis. Você não vê. Não troque as funções. E eu vou falar uma coisa aqui que pode ser forte, mas você vai entender. Agora você não vai entender, mas depois você vai. Você não precisa de poder de Deus. Eu não estou dizendo que o poder de Deus não existe e não é importante. Existe e é importante. Jesus, ele caminhou com poder. Mas Jesus caminhou muito mais com outra coisa que eu vou te falar. O que a gente precisa é de entendimento espiritual. Presta atenção. Conhecimento revelado por Deus.
Amém? Nós precisamos de uma experiência. Por isso que eu falo, os nossos filhos, meu amado, eles vão ter que se converter. Nós temos filhos pequenos, jovens, adolescentes, eles precisam se converter. Porque não, filho de crente não se torna crente, não ganha salvação pelo nome. Eles vão ter que passar pelas experiências deles. E que experiência é essa, pastor? Experiência com o poder? Não. Experiência com a vontade de Deus. Conhecimento de Deus, conhecimento espiritual, é igual à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vira para quem está do seu lado e fala assim: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então tem muita gente na igreja procurando uma experiência com o poder. A pessoa quer ver um milagre, a pessoa quer ver cura. E não, que não existem essas coisas, meu amado. Mas você não pode levar a sua vida correndo atrás dessas coisas. Eu vou te mostrar na Bíblia que até o próprio Jesus ele falou sobre isso. A nossa busca deve ser por uma experiência com a vontade de Deus. Ah, pastor, está inventando coisa de novo, pastor. Não estou. Eu te mostro na Bíblia, meu amado. Depois você lê na sua casa, Êxodo, capítulo 15 e 16. O que é Êxodo, capítulo 15 e 16? O povo sai do Egito, 400 anos de escravidão. Deus levanta Moisés como libertador. Moisés vai lá, luta com o faraó, leva aquela multidão para o deserto. Eles estão na frente do Mar Vermelho, exército de faraó atrás, aguerrido, ia matar todo mundo. O que acontece? Poder de Deus. O mar se abre, poder de Deus. Galera passa, poder, é isso aí, Jeová. Passam, glória a Deus. Caminham algumas milhas dentro do deserto, Êxodo 15, 16, o povo viu o mar se abrir, viu o poder de Deus com os milagres, de Moisés fazendo milagres diante de faraó. Moisés faz água sair da rocha na sequidão. Poder, experiência com poder. O que o povo fala? Oh Deus, eu queria mesmo era voltar para o Egito, porque lá no Egito tinha cebola e alho. Você não acha estranho isso, meu amado? O que eu estou querendo te dizer? O poder, a experiência com poder, ela apenas muda, mas ela não te transforma. Você entendeu? A experiência com poder muda a sua vida, muda. A pessoa está doente. Quem aqui já viu um doente ser curado? Eu já vi. Ora, a pessoa está com câncer, alguém vai lá e ora. Poder de Deus, ela é curada. A vida dela muda ou não muda? Muda. Porém, isso não é suficiente para que ela seja transformada. E o Evangelho, meu amado, minha amada, não é sobre mudança. Então tem muita gente na igreja mudando. A pessoa muda de igreja, ela muda de trabalho, ela muda de cidade, tem alguns mudam de país. Ela vive mudando, mas nunca é transformada. A experiência com o poder de Deus, com as coisas sobrenaturais, vão trazer mudança para as nossas vidas, ok. Mas o Evangelho não é sobre isso, não é sobre o poder, é sobre transformação. E o que nos transforma? A experiência com a vontade de Deus. E as pessoas estão aí, aquela igreja lá, foi um profeta lá, um pastor, está revelando o CPF. A pessoa revela o CPF. Ok, não vou julgar se é de Deus ou não é, tem umas falcatruas que fazem por aí, que eu já vi. Mas isso não vai trazer transformação dentro da sua vida. Te dei um exemplo, o povo no deserto. Mudou alguma coisa? Mudou, saíram de escravidão para ser livre. Não estão mais no Egito, estão no deserto, mudou. Só que o interior não foi transformado. Eles olham para trás e falam, eu quero voltar para a escravidão. Moisés fala, tem uma terra prometida. Muito longe, muito difícil. No Egito era mais fácil. Tem uma frase que fala assim, é fácil você tirar uma pessoa de dentro da pobreza.
O difícil é tirar a pobreza de dentro da pessoa. O espírito de pobreza. Ah, pastor, isso foi só no Antigo Testamento. Não foi, aconteceu a mesma coisa com Jesus. João 6,60. Onde que nós estamos em João 6,60? Presta atenção. Jesus tinha curado um paralítico, tinha curado um menino muito doente, filho de um oficial. Jesus já tinha transformado água em vinho. Jesus já tinha multiplicado os pães e os peixes. Poder de Deus, poder. Jesus, ele agia em poder. Só que João 6,60 fala que os discípulos de Jesus, ao ouvirem uma pregação pesada de Jesus, aquela mesma, né? Ó, quer ser discípulo, cara, tem que carregar cruz, é sacrifício. Fala que muitos deixaram de seguir Jesus. Ou seja, eles tiveram uma experiência com poder sobrenatural, mas não tiveram uma experiência com a vontade de Deus. Vocês estão comigo? E Deus te trouxe aqui hoje porque Deus quer revelar a vontade dele para a tua vida. Porque quando você descobre a vontade de Deus para a tua vida, ei Jesus, porque você está em crise, porque você está desanimado, porque tem tanto crente fragilizado dentro da igreja, porque não teve uma experiência com a vontade de Deus, teve experiência com o poder. Recebi uma palavra, ótimo, recebi uma cura, uma oração, Deus me fez prosperar, ótimo, mas isso é experiência com o poder e não com a vontade. Posso dar mais um exemplo ou não? Mateus 16, Jesus já está no finaleira do ministério. Eita, Jesus já tinha feito um monte de coisa, já tinha feito o morto ressuscitar, já tinha ido para o monte, já estava, fez um monte de coisa, apareceu Elias, apareceu Moisés, resplandeceu, poder. Só que chego para Jesus e falo assim, ó, Jesus, o negócio é o seguinte, Jesus, tu está pregando demais. Ou seja, tu está ensinando muito, tu está dando muito conhecimento espiritual. O povo quer sinal. O povo quer uma experiência com poder, com milagre. Sabe o que Jesus responde? Ele fala assim, ó, geração perversa e adúltera. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jesus deixou-os e retirou. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando assim, ó, já dei muito sinal. Quem era para ter acreditado, acreditou, mas não é isso o ponto. O ponto é conhecimento de quem eu sou. E o sinal de Jonas, o que é? É o sinal da ressurreição, que Jesus ia para a barriga do peixe, ia morrer, mas ia ressuscitar, ia ser cuspido pelo peixe. Vocês estão comigo? E o povo queria sinal, queria... E a geração que nós vivemos é a mesma coisa, geração perversa e adúltera. A igreja brasileira, por que a igreja brasileira não transforma o Brasil? Você pega um dos estados que tem mais crente, onde que é? Rio de Janeiro, não tem o nosso pessoal lá. Rio de Janeiro, o índice de cristão evangélico é muito alto. Mas o que é o Rio de Janeiro? Tomado por milícia, tomado por PCC e não sei o quê. Porque é igreja com muito poder, miraculoso e tudo mais, mas pouca experiência com a vontade revelada de Deus. Quer mudar a tua vida? Quer viver as coisas de Deus? Peça para Deus. E essa pregação é muito simples, porque é só você botar o seu joelho no seu quarto e dizer: Deus, eu quero ter experiência com a tua vontade. Eu posso não ver, parece que eu não estou vendo nada, mas eu tenho uma experiência com a tua vontade. Eu já contei esse testemunho, eu vou contar de novo, porque se encaixa muito bem. Quando nós chegamos nessa igreja, amados, Igreja Bola de Neve de Jaraguá do Sul, Igreja Bola de Neve, tem uma pegada de adoração, né? Você estava aqui no louvor, a gente tem essa pegada, né? O povo adorando, né? Mas quando nós chegamos aqui, o povo não adorava, era
O louvor era uma bênção, tinha os adoradores, mas parece que tinha uma barreira que não passava. Eu estava aqui em cima e eu olhava, tinha 2, 3 adorando, o resto do povo estava tudo assim, ó. E eu falava, não me conformo, Jesus. Espírito Santo movimenta as águas, e não acontecia. A gente veio de outras igrejas que era avivamento, meu Deus, Bola de Neve Curitiba, ia todo mundo para frente, tu não sabia mais o que era igreja, o que não era, e o louvor levantava. E um dia eu estava ali, eu chorei, eu disse, não pode ser, Jesus, o que está acontecendo? E o Espírito falou assim, ó, começa por ti, quer mudança, seja tua mudança. Eu desci, vim para cá, levantei as mãos, e começou a vir gente. E quem estava aqui se lembra, isso deve ter sido 2018, 2019, e a gente, cara, os cultos, cara, desceu, quebrou a parede, e a igreja se levantava no louvor, se levantava. Eu me lembro que nesse ano a gente fez o primeiro retiro lá no Hotel Santa Paula, e eu me lembro assim, cara, o céu desceu. Quem estava lá, esse primeiro retiro? O céu desceu naquele lugar. Eu me lembro que o pastor Digão, que era o pastor de Floripa, era o nosso pastor, ele não conseguiu ficar em pé, ele caiu. E alguém depois falou, cara, eu nunca vi o Digão cair. Cair assim, de ficar deitado, igual eu fiquei aqui hoje, esticado no chão, de tanta presença. Eu falei, é isso aí, Espírito Santo, é isso aí que eu quero. Segura. O que eu estava falando? Eu quero uma experiência com o poder de Deus. O Espírito Santo falou assim, para. Porque pode ser que um dia não tenha mais nada disso aqui. Não tenha mais. E daí como é que vai ficar? Um dia não vai ter. E daí quando não tiver, como é que tu vai ficar? Tu vai depender dessa experiência com poder? E daí eu vou para outra igreja? Vou me mudar? Para encontrar aquela experiência? Era o Espírito Santo falando, a experiência tem que ser com a minha vontade. Pode não ter nada disso daqui, mas se tu estiver no centro da minha vontade, eu vou falar pela minha palavra, e as pessoas vão ser cheias. O que aconteceu? 2021, veio pandemia, não tinha mais nada daquilo, cara. 2020, um ano depois, não tinha mais nada, não tinha louvor, cada um na sua casa. O que nos sustentou? Foi uma experiência com a vontade de Deus. O poder de Deus, querido, ele muda, e ele é importante, ele muda a sua vida. Mas a vontade de Deus, ela transforma a nossa vida. E um homem e uma mulher de Deus transformado no seu interior, pela palavra, pelo Evangelho, não tem mais nada que abale. Não é mais uma marola que vem, uma ondinha, e você está abalado, porque você teve uma experiência com a vontade de Deus. Ter experimentado o poder de Deus e uma mudança que isso traz, não nos leva, na maior parte das vezes, a uma transformação de nossas vidas. Nós experimentamos algo, é bom, eu não estou dizendo que não é, mas as pessoas continuam as mesmas. A pessoa sai daqui depois de experimentar o poder, ela vai para o seu trabalho e ela mente. Ela vai para outro lugar e ela engana. E ela trai, marido saindo esposa saindo marido, e não sei mais o que. Por quê? Porque a experiência com o poder não transformou. O que transforma? A experiência com o conhecimento espiritual, com a vontade de Deus. E o Evangelho, como eu te falei, não é sobre mudança. Não espere que mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de pastor. Tem gente que muda de família, misericórdia. Vou mudar de família, vou me divorciar, porque daí vai melhora coisa nenhuma. Você leva os mesmos problemas para outro casamento. Porque você nunca foi transformada. Nunca houve uma transformação. Coloca Romanos 12, 2 também. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é para moldar a mente do mundo, ou seja, o reino de Deus já tem um molde para nós,
E nós temos que nos transformar, e transformação é algo interno, pela renovação da mente. E somente por meio dessa transformação, e não de mudança, porque mudança é provisória, transformação é eterna. E não vivemos por coisas passageiras, momentâneas, vivemos por coisas que são eternas. Então talvez hoje você não está experimentando a agradável, perfeita vontade de Deus, porque você ainda não experimentou, não teve experiência com a vontade de Deus. Isso está disponível para todo mundo, é você botar o seu joelho no chão e se arrepender, e sei lá do que você possa estar pensando, fazendo, e dizer: eu quero experimentar a tua vontade, Deus. É uma entrega. Posso falar mais ou não? Estão cansados? Eu vou te convencer hoje, tá? Se você ainda não se convenceu, que a verdadeira experiência espiritual, que vai nos levar para mais perto de Deus, que vai fazer com que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é uma experiência com a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família. Poder vem junto, muitas vezes vem, mas não é o que Jesus está falando. Como que Jesus nos ensinou a orar? Oração do Pai Nosso, que a gente ora todo final de culto, Mateus 6, 9. Jesus fala assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, tem uma fonte de onde vem todas as coisas que a gente precisa, que é o céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Eita! Jesus está falando, é a vontade de Deus que a gente tem que atrair para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então Jesus não está falando, venha o teu poder, venha, não. O que importa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você estiver dentro daquilo que é vontade de Deus para a tua vida, ninguém te segura. E geralmente quem está muito preocupado com o poder, não está fazendo a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus, não se preocupa com o poder. Pois quem faz a vontade de Deus, recebe algo mais precioso que é a autoridade. E quem tem autoridade, automaticamente vai vir poder junto. Estão comigo? Tem um texto em Lucas 10, que Jesus reúne os discípulos e fala assim: vocês vão, de 2 em 2, vão para cada um para uma vila, para as casas, e vocês vão orar, vão pregar o evangelho, e se tiver alguma coisa, expulsem demônios, usem poder. Não tem problema algum, poder é usado no reino. Lucas 10, 17 fala assim, ó, os 72 voltaram alegres e disseram, a galera estava felizona, meu Deus do céu, o céu desceu, estava igual o pastor quando viu o louvor aqui da igreja, o céu desceu, poder, e eles falam, Jesus, até os demônios se submetem a nós, a gente orava, os bichos feios saíam, a gente curava. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim, ó, engraçado. Coloca para mim lá, Lucas 10, 18. E Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus estava falando assim, ó, eu conheci um que tinha esse poder que vocês tinham aí. Só que ele caiu do céu, por quê? Porque ele não fez a minha vontade. E o centro do evangelho não está em ter poder, mas está em fazer a vontade. Satanás caiu por quê? Porque não fez a vontade de Deus. E ele fala, eu lhes dei a autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida no céu. Jesus falando assim, não se alegre com poder, se alegre porque vocês estão fazendo a vontade, e quem faz a vontade de Deus tem o seu nome escrito no livro da vida que está no céu. Jesus estava falando, vocês estão se alegrando mais
pelas coisas que são sobrenaturais, poder. Mas o Evangelho não é bem sobre isso, isso faz parte, mas o principal é saber qual é a minha vontade. Vocês estão comigo? Ter experiência com a vontade de Deus vai te dar autoridade para você pisar cobras, escorpiões, espantar os bichos feios. E nós precisamos de muito poder quando nós temos pouca autoridade. Estão comigo? E nós não vencemos as obras do diabo com poder, mas com autoridade. Presta atenção. Quem aqui é discípulo de Jesus Cristo? É nos dado uma missão de destruir as obras do diabo, querido. A gente vai ver um casamento que está quase indo por água abaixo, divórcio, a gente vai lá e ora e restaura. Quantos casamentos aqui que a gente orou e as pessoas voltaram e estão restauradas, desfazemos as obras do diabo. Quantos jovens entraram aqui presos nas drogas e nós oramos e declaramos e foram expulsos das obras do diabo. E quantas outras coisas, pessoas em prostituição, em vícios. Nós manifestamos a autoridade, porque fazemos a vontade de Deus. E a única maneira de você desfazer as obras do inimigo não é com poder, mas é com autoridade. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Eu vou te mostrar. Coloca para mim Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Como que Jesus venceu a morte? Foi com poder sobrenatural? Foi realizando um milagre? Poder! Como que Jesus nos trouxe salvação? Foi com poder? Foi com autoridade. E como que ele teve autoridade? Fazendo a vontade do Pai. Deus falou assim: Jesus, preciso de alguém para ir para a cruz. Cruz, Pai. Cruz. Aí como homem, e dói, hein? Tu vai ser pregado numa cruz, vai ser deixado de lado por aqueles que eram mais próximos, vai ser escarnecido. Jesus fala: é comigo. Vou lá. É para fazer a vontade, eu vou fazer. Por que que Jesus ressuscitou e nos deu salvação eterna? Porque Ele fez a vontade de Deus. Vocês estão comigo? E presta atenção, na cruz, Jesus, Ele abriu mão de todo o poder. Jesus estava pregado lá, as pessoas riam dele: desce daí, tu não é rei, tu não é Deus, não sei o quê. Ele estava pregado, e ele fala: Deus, eu estou desamparado aqui. E não tinha poder algum, só que aquilo deu autoridade para ele. Uma vez eu preguei essa palavra. Tem muita gente querendo ser leão, sem antes ser cordeiro. Jesus só é chamado de leão da tribo de Judá, por quê? Porque ele escolheu ser cordeiro. E ser cordeiro é fazer a vontade de Deus. A palavra fala que ele foi mudo como uma ovelha para o matadouro. O que Satanás ofereceu para Jesus no deserto? A resposta é poder. O que Satanás ofereceu para Jesus no deserto? Poder. Poder, se joga, ó, vai ter poder, os anjos vão te segurar. Ó, poder, te dou todos os reinos, tu vai governar, tu vai ter poder, Jesus. Jesus fala: não quero nada disso não. Eu quero é fazer a vontade do meu Pai. Jesus fala em Mateus 4:10: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o seu Senhor, o seu Deus, e só a Ele presta culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram servir Jesus. E a palavra fala que ele sai do deserto com autoridade. Vocês estão comigo? Posso falar mais ou não?
Esse é um tempo, amados. O relógio de Deus está chegando perto da meia-noite, amados. E quem vai resistir é quem tem autoridade, é quem faz a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai, às vezes, vai contra a nossa vontade. Esse é o problema, né? Às vezes a gente quer. Eu queria morar em Nova York, Miami, eu queria. Vou. Jesus me envia como missionário. A vontade do Pai é eu ficar em Jaraguá do Sul. Se eu deixasse o meu coração me controlar, eu ia para outro lugar, ia fazer outra coisa. Porque o coração humano, eu não estou falando que eu não gosto aqui, eu amo, mas só que o coração é... Nos últimos dias, quem vai ficar em pé é quem faz a vontade do Pai. Então pode ser que você está aqui hoje, você tem um monte de coisa na cabeça, né? Planos, sonhos. O que você tem que fazer é botar o seu joelho no chão e falar: Deus, isso é a tua vontade? Porque se não for, querido, pode brilhar, mas se não for a vontade de Deus, não faz. Vira para quem está do seu lado, fala assim, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro, querido. Para a gente terminar, Mateus 7:22, um dos textos mais fortes do Evangelho. Isso aqui Jesus falou, e é exatamente o que eu estou te falando aqui, exatamente. Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia, que dia, pastor? O grande dia do Senhor, quando chegaremos nós todos, nós mesmos que somos salvos, chegaremos diante de Jesus e apresentaremos as nossas obras. E naquele dia, Jesus fala, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, ou seja, não realizamos poder, em Teu nome não expulsamos demônios, não executamos poder, em Teu nome não fizemos milagres, não fugimos em poder. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Misericórdia, Jesus. Jesus está falando assim, você nunca procurou saber a minha vontade. Por mais que você expulse demônio e profetize, você pode estar fora da vontade de Deus. Então não é sobre fazer um monte de coisa, meu amado. Não é sobre estar aqui pregando. Não é sobre estar cuidando de jovens, não é sobre organizar um culto, não é sobre estar aqui em cima tocando, é sobre estar fazendo a vontade de Deus. Porque essas coisas são importantes, são poder, impactam as pessoas, ok. Mas se estiver fora da vontade de Deus, a gente está lascado. Jesus estava falando claramente, está falando para nós, cada um de nós aqui hoje, por meio dessa palavra, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu clamo, é que você me conheça. Não é que você faça um monte de coisa, mas é que você conheça o meu coração. Está entendendo? Oh filho, oh filha. Fique em pé nesse momento. Esse é um tempo, amados, que nós temos que entregar a nossa vida. Claro que talvez essa pregação pareça pesada, talvez eu fico me perguntando, né, Jesus, eu podia pregar uma pregação aqui mais facinha, né? Você vai vencer, vai dar tudo certo na tua vida, você vai prosperar. Não, mas é o que Deus manda falar para nós, Deus está nos preparando para um tempo. Não tem problema algum, se você tem um chamado de cura, de milagre, tem que ir lá e orar e fazer milagre. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas o mais importante é a experiência com a vontade de Deus, é saber o que Deus quer para as nossas vidas, é conhecer o coração de Jesus. Pode apagar as luzes, chamar o louvor para cá. Coloca a tua vida diante do Senhor nesse momento. Não tenha dúvida, foi Deus que te trouxe aqui hoje.
Não tenha dúvida, Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer te levar para um novo ciclo, mas todo novo ciclo condiciona você deixar as coisas do antigo ciclo. Talvez você esteja muito apegado às coisas que Deus te deu no passado, que Deus já usou, mas hoje Deus está falando, tem que deixar, tem que ir para o novo de Deus, e você está muitas vezes com uma bagagem pesada nas costas. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que essa palavra falou com você, mas ela fala comigo de uma maneira muito clara. Eu preciso me alinhar à vontade de Deus. Enquanto a gente adora aqui, eu queria te convidar, se de alguma maneira essa palavra te mexeu, se essa palavra te confrontou, se de alguma maneira você precisa se mover de uma maneira diferente, eu não sei, eu queria te convidar que você viesse aqui na frente. Talvez você está perdido, você não sabe qual é o seu chamado, você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Deus quer te levar para algo novo. Mas todo ciclo novo é condicionado a você romper com o ciclo antigo. Eu não sei o que você tem que deixar essa noite. É só você e Deus. Te coloca aqui na frente. Se você puder ficar de joelho, fica, ou fica em pé de qualquer maneira. Não perca essa oportunidade. Adore o Senhor, adore o Senhor.
Sabe, amados, viver a vontade de Deus muitas vezes não é fácil, porque há um preço para ser pago. Há um preço para você estar todo domingo numa igreja. Há um preço para quem é líder, está servindo, está cuidando da casa de Deus. Mas você aqui, como eu, você que é adulto, é pai, é mãe, você trabalha, você tem o seu trabalho. E é todo dia que você vai para o seu trabalho e você acorda 6, 7 da manhã e fala assim: uau, eu quero ir trabalhar, que delícia, que gostoso que é para o meu trabalho. Como eu quero ir lá me cansar, como eu quero ir lá ver aquele meu chefe chato. Não, tem dia que você não está afim, tem dia que você está desanimado, mas você vai porque você tem responsabilidade com a sua família. Tem que botar a comida no prato do seu filho, da sua família. E com o ministério é a mesma coisa. Tem dias que você não vai querer servir, tem dia que você não vai querer estar na comunhão, estar no culto. Tem dia que você não vai querer dizimar, não vai querer ofertar, mas é uma responsabilidade. A gente olha para tudo que Deus fez e a gente fala: eu tenho uma responsabilidade, porque eu faço parte de algo, eu não estou sozinho. Deus me colocou aqui nesta vontade dele. A vontade de Deus é estar aqui neste pedaço do corpo. Então eu vou continuar, mesmo muitas vezes sendo difícil. Eu posso falar ou não? Algumas vezes vai ser bem difícil estar na igreja. A palavra de Deus fala sobre os frutos do Espírito, né? Gálatas 5, é tão bonito ler. Mansidão, domínio próprio, amor, bondade. Quando que temos que exercer os frutos do Espírito? Quando está tudo bem? Quando tem dinheiro na conta, quando a esposa está bem, o marido está bem, quando tudo no seu ministério está bem, quando você está de bem com as pessoas, você foi na comunhão, ali é fácil. Quando que temos que exercer os frutos do Espírito, mostrar que somos homens e mulheres de Deus? É quando te traem, é quando falam mal de você, é quando você não quer vir para a igreja, é quando você não gosta disso, não gosta daquilo. Mas os frutos do Espírito te levam. Os frutos do Espírito não são para o dia bom. Os frutos do Espírito são ferramentas para os dias maus. É quando pisam no teu calo e você quer pegar no pescoço, mas você tem fruto da mansidão. É quando te traem, quando te deixam, quando falam mal de você. Aí você tem o fruto do amor, um amor que vai além. Oh, Jesus. Sabe, amado, ser crente quando tudo tá bom é fácil. Tá difícil, você vem nesse culto hoje, tá difícil. Você é um crente verdadeiro, porque você está perseverando. Você saiu da sua casa e falou: eu vou lá na minha comunidade, eu vou estar em comunhão com meus irmãos, eu vou estar adorando o meu Deus. Porque adorar quando está tudo fácil é a coisa mais fácil. Tem dinheiro na conta, casou, está tudo certo, tem saúde, tem isso, aquilo. Ok, tem que vir e tem que agradecer. Mas eu quero ver o verdadeiro adorador, é aquele quando as coisas estão difíceis, as coisas estão ruins, o emprego não está andando certo, a empresa está difícil, tem um problema de saúde, tem uma perseguição, e o irmão que estava ali no ministério falou mal, e o outro fez isso, e você vai com os frutos do Espírito que Deus te deu. É ali que a gente mostra que a gente é filho de Deus, ali que a gente mostra que a gente é cristão. E se está difícil na tua vida, se tem uma batalha, essa é uma oportunidade de Deus para você dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho uma responsabilidade, eu vou continuar. Não mude, não mude, não mude porque tem um problema na sua igreja, não mude porque tem um problema no seu trabalho. Tem pessoas que vieram aqui, você está com um problema no trabalho, Deus está te falando, você é a solução daquilo lá. Você é a solução. Você é a solução. Deus vai te dar ferramentas espirituais e práticas naturais. E você vai ter ideias.
Toda crise é uma oportunidade de crescimento. Está com uma crise na sua empresa, é uma oportunidade de você crescer. Está com uma crise no seu ministério, é uma oportunidade de você crescer. Está com uma crise na sua igreja, é uma oportunidade de você crescer em Deus. Aleluia! Levante sua mão aos céus. Antes disso, eu quero fazer uma oração. Se alguém aqui ouviu essa palavra e essa palavra tocou a sua vida, você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Se você quer hoje aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, erga a mão aos céus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aleluia. Ore assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti, eu te reconheço e te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Limpa o meu coração, transforma o meu interior e escreve o meu nome no livro da vida que está nos céus. Amém. Eu oro por você que fez essa oração, no nome de Jesus, que o Espírito Santo da promessa esteja contigo, você possa aprender diretamente de Deus tudo que você precisa. Nós estamos aqui como uma família em Deus para te ajudar, para cuidar da sua vida. Você é muito bem-vindo à nossa casa, à nossa família. Se você fez essa oração ou nos visita pela primeira vez, não saia daqui sem dar o seu nome por boas-vindas. A gente quer te conhecer, a gente quer poder enviar um recado para você, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode erguer sua mão aos céus? Repita-se comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode dar a mão para quem está do seu lado. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Eu quero pegar na mão desse carinha aqui. Amém. Glória a Deus. Oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Levante mais uma vez as suas mãos aos céus. Eu quero te abençoar, que o amor de Deus Pai, a glória, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo. Vai na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que você vai viver experiências ainda essa semana com a vontade de Deus. Deus vai revelar a vontade dEle por meio de sonho, por meio de visão, por meio de profetas. E você vai viver um novo ciclo em Deus, de paz, de abundância, de prosperidade e de intimidade com o Espírito Santo. Vai na paz do Senhor, eu te abençoo. Amém e amém.